Olá, eu sou Larissa Pacheco, advogada, e eu tô aqui hoje para conversar com você sobre ação revisional de financiamento de veículos. Você já ouviu falar sobre essa ação? Conhece a ação revisional ou alguém que já ingressou com esse tipo de ação? Então fique comigo nesse vídeo que eu vou explicar para você um pouquinho dessa ação muito conhecida e utilizada aqui no Brasil. A ação de revisão de financiamento de veículos é uma ação muito conhecida pelos consumidores. A ação revisional, ela é uma ação judicial cujo objetivo da mesma é revisar o seu contrato, com a intenção de realizar a modificação e anulação de cláusulas que estejam prejudicando o consumidor e dificultando que o mesmo consiga honrar com seu compromisso financeiro firmado. A ação revisional de contrato de financiamento de veículos, ela pode ser interposta por consumidor que esteja passando por algumas dificuldades financeiras e esteja com dificuldade de arcar com o adimplemento de suas parcelas por diversos motivos, seja perca de empregos, problemas de saúde, entre outros. Caso você tenha a ideia de ajuizar uma ação revisional, é importante que você busque uma advogada qualificada para interpor a mesma, onde essa profissional irá realizar a análise do contrato e identificar quais são as cláusulas abusivas do mesmo, bem como traçar uma estratégia precisa para o seu caso. Logo ao ingressar com a ação, é possível que haja a concessão de uma liminar para que ocorra a redução das parcelas ou até mesmo a suspensão das mesmas até que venha a ser proferida a sentença definitiva em seu processo. Ao ingressar com esse tipo de ação, o banco ou instituição financeira irá apresentar todos os documentos que demonstrem quais juros, serviços e taxas foram embutidas em seu contrato. Após ser realizada a instrução processual, o juiz poderá decretar o seu contrato abusivo, realizando assim a redução das parcelas, bem como restituição dos valores pagos a maior, entre outras medidas. E Larissa, quais taxas podem ser retiradas do meu contrato diante da ação revisional? Na ação de revisão de contrato de financiamento de veículos, todas as taxas que estejam consideradas abusivas ou indevidas podem ser objetos de revisão. Podemos citar aqui como exemplo taxa de juros, taxa de administração, taxa de registro, tarifa de abertura de crédito, seguros, tarifas de assessoria, entre outras mais. Além disso, algumas outras questões podem ser revisadas nessas ações, nas quais irão variar de acordo com cada contrato, tendo em vista que o mesmo possui as suas diferenças, mesmo sendo o mesmo produto. Larissa, e quando vale a pena ajuizar uma ação revisional de financiamento de veículos? Para que o consumidor ingresse com essa ação revisional, o mesmo deve sempre atentar-se a algumas questões. A situação financeira, então o consumidor ele deve verificar se o mesmo está passando por alguma dificuldade financeira. Caso esteja, é interessante ingressar com a ação com o objetivo de regularizar a sua situação perante a instituição e assim conseguir adimplir com as suas obrigações. Quando o consumidor tem o objetivo de reduzir o valor das parcelas para que a mesma caiba no seu orçamento. Então, a ação revisional ela também é interessante nos casos em que o consumidor verifica a existência de cobranças abusivas no seu contrato, a fim de pagar ao banco apenas o que realmente é devido. Então, em resumo, o ajuizamento de uma ação revisional de financiamento de veículos, ela pode ser muito interessante quando o consumidor está enfrentando dificuldades financeiras ou quando o consumidor identifica a presença de cobranças abusivas em seu contrato e após avaliar o custo-benefício e contatar uma assessoria jurídica especializada para analisar o seu caso. E uma pergunta que eu recebo muito aqui no escritório é se o ingresso da ação revisional protege o meu veículo contra a busca e apreensão. Essa é uma pergunta muito constante aqui dos meus clientes em relação à ação revisional e o risco da busca e apreensão. Então, é importante ter a consciência de que o ingresso da ação revisional ela não protege o seu veículo contra a ação de busca e apreensão. A ação de busca e apreensão ela é uma medida judicial que é devidamente autorizada pela legislação. E, nesses casos, o inadimplemento poderá ocasionar a retomada do veículo objeto do contrato. Porém, com a ação revisional em andamento, é possível que o consumidor solicite
a suspensão da busca e apreensão, desde que apresente uma garantia suficiente em juízo, entre outras possibilidades, cabendo nesses casos ao juiz avaliar a necessidade e a adequação da medida solicitada pelo consumidor. É importante que o consumidor saiba que a ação revisional pode ser a solução de seus problemas, a fim de ajudar a evitar a inadimplência e a busca e apreensão. Por isso, é muito importante que você realize essa análise prévia do seu contrato e verifique se existe alguma dessas cláusulas que eu citei aqui nesse vídeo, ou caso você tenha dúvidas, procure realmente um profissional qualificado com expertise na área, que ele poderá lhe ajudar a verificar se uma ação revisional é ou não é indicada para o seu caso.